Aqui em São Paulo, o governo estadual cria um grupo de trabalho envolvendo diversas secretarias para iniciar a proposta da reforma administrativa. Quem está acompanhando o assunto é a repórter Beatriz Manfredini. Beatriz, já existe algum prazo para que as primeiras ideias sejam apresentadas? Bem-vinda de volta por aqui. Tem prazo sim, Adriana. Depois que esse grupo de trabalho, que vai discutir a reforma administrativa, ele iniciar os trabalhos, eles têm 5 dias contados a partir de ontem para iniciar, que foi quando esse grupo de trabalho foi publicado no Diário Oficial aqui do Estado. Então, a partir do início desse grupo, eles têm 30 dias para enviar um documento com as primeiras ideias e propostas sobre a reforma administrativa. Eles precisam enviar para a Casa Civil, que é quem vai coordenar esse grupo de trabalho, que será composto por 8 membros, por 2 representantes da própria Casa Civil, 2 da Procuradoria-Geral do Estado, 2 representantes da Secretaria da Fazenda e 2 da Secretaria de Gestão e Governo Digital. Então, essa será a composição desse grupo de trabalho e aí dentro de um mês, então, nós devemos ter as primeiras propostas. A reforma administrativa, ela é uma das prioridades aí para os 100 primeiros dias de governo de Tarcísio de Freitas, e o que a gente ouve nos bastidores aqui do Palácio dos Bandeirantes é que o objetivo é eliminar os conhecidos como puxadinhos do PSDB, então cargos que foram criados por governos anteriores. É o que essa proposta pretende, de reforma administrativa, é mexer principalmente nas secretarias e também nas autarquias. Então esse foi o primeiro passo para essa reforma administrativa andar aqui no governo do estado de São Paulo. Vamos ver quais serão as primeiras propostas daqui a mais ou menos um mês, Adriana? Vamos ver sim, Beatriz. E falando no governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas está em Brasília. Ontem se encontrou, inclusive teve reunião com Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Hoje, Beatriz, ele tem reunião com o ministro Márcio França. O assunto, provavelmente, a gente vem tratando aqui no Jornal da Manhã, inclusive com você mesmo, Beatriz, a possível privatização do Porto de Santos. Adriana, esse é o assunto, um encontro muito aguardado pelo governador aqui de São Paulo. É o primeiro encontro entre Tarcísio de Freitas e Márcio França, o ministro de Portos e Aeroportos, desde que os dois assumiram esses cargos. Desde a última reunião de governadores com o presidente Lula, lá no dia 27 de janeiro, Tarcísio já está tentando articular esse encontro com o Márcio França. Naquela época disse que ia tentar um café com ele para conversar sobre a privatização do Porto de Santos, acabou não dando certo, mas hoje, então, finalmente, essa conversa acontece agora às 10 horas da manhã em Brasília. Tarcísio fica em Brasília até amanhã, quinta-feira, quando retorna aqui para o Palácio dos Bandeirantes. E a pauta, então, do Porto de Santos é uma pauta muito cara a Tarcísio, Foi ele quem desenhou o projeto de privatização do Porto e ele deve encontrar agora a maior resistência, a maior dificuldade na aprovação desse projeto, na figura de Márcio França. Afinal, foi o ministro a primeira pessoa a mostrar alguma resistência a essa privatização, a se posicionar de forma contrária. A gente lembra que no meio de janeiro, Tarcísio esteve com o presidente Lula e Lula sinalizou que poderia deixar essa privatização, essa concessão à iniciativa privada acontecer, disse que estava disposto a ouvir estudos sobre o tema. Então, o trabalho de convencimento maior agora por parte do governo paulista é mesmo na figura de Márcio França. A gente lembra que Márcio França, ele foi prefeito de São Vicente, então ele tem aqui na Baixada Santista o reduto dele, É um tema muito caro também a ele, por isso certa resistência, mas Tarcísio deve usar justamente esse tema para chegar a Márcio França. A expectativa é que Tarcísio de Freitas apresente uma série de números, de como uma privatização poderia melhorar a vida na Baixada Santista, gerando empregos, gerando investimentos, também com a construção daquele túnel seco ligando Santos ao Guarujá. Então, a ideia de Tarcísio é trabalhar nesse convencimento, trazendo números favoráveis para a Baixada Santista, para Márcio França. A gente vai ver o que vai dar essa conversa, mas é um projeto muito importante para Tarcísio, então que ele pretende aí investir nessa conversa hoje, que pode aí fazer com que essa ideia dele aqui para o litoral avance. Adriana.